Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, amigos da academia. Dando continuação ao ciclo Travessia no Sertão, hoje teremos a palavra do acadêmico, do embaixador, do intelectual Alberto da Costa Silva, poeta Alberto da Costa Silva, cujo título de conferência é tão seco quanto a obra e o escritor que ele vai abordar. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Alberto da Costa Silva, como sempre acontece aqui nessas mesas, não precisa de apresentação. Mas como não precisa, é bom dizer alguma coisa sobre ele. Alberto da Costa Silva, diplomata, embaixador, poeta, professor, ensaísta, historiador, memorialista. Formado pelo Instituto Rio Branco, serviu como diplomata em Lisboa, Caracas, Washington, Madrid e Roma, antes de ser embaixador na Nigéria, no Benin, em Portugal, na Colômbia e no Paraguai. Doutor honoris causa pela Universidade da Nigéria, Obafemi Awolowo, professor do Instituto Rio Branco, membro do PEN Clube e sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e da Academia Portuguesa de História. Recebeu o prêmio de Intelectual do Ano pela União Brasileira de Escritores e o prêmio Luísa Cláudio de Souza do PEN Clube pela obra As Linhas da Mão. Foi escolhido pelo Jornal do Brasil Homem de Ideias de 2007. Embora não conste aqui do seu mini currículo, também recebeu o prêmio Camões de 2013. Como poeta, publicou O Parque e Outros Poemas, O Tecelão, Alberto da Costa Silva, Carda, Fia, Dobra e Tece. O Livro de Linhagem, A Roupa no Estendal, O Muro, os Pombos, Consoada, Ao Lado de Vera, esse livro, Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira de Livros. Como historiador e africanólogo, publicou A Enxada e a Lança, A África antes dos Portugueses, As Relações do Brasil e a África Negra, de 1822 à Primeira Guerra Mundial, A Manilha e o Libambo, a África e a escravidão de 1500 a 1700, Um Rio Chamado Atlântico, a África no Brasil e o Brasil na África, Francisco Félix de Souza, Mercador de Escravos, um livro para jovens, Um Passeio pela África, com Nonato Carvalho, e também Das Mãos do Oleiro. É autor dos seguintes ensaios: O Vício da África e Outros Vícios, Guimarães Rosa, poeta, O Quadrado Amarelo. Como memorialista, publicou Espelho do Príncipe, A Invenção do Desenho e O Pai do Menino. Ainda para o público infanto-juvenil, escreveu A África Explicada aos Meus Filhos. Com a palavra, Alberto da Costa Silva. Quando eu terminei de reler, mais uma vez, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, me perguntei quantas vezes, nos anos de 1939, 1940, 1941 e 1942, dois dos quais foram anos de ausência completa de chuva no Nordeste. Eu vi, da varanda da Fazenda das Marrecas, passar pela estrada que a cortava, Fabiano, Sinhá Vitória, com seus dois meninos e a cachorra-baleia.
Era uma visão permanente dessa quadra de minha infância durante as minhas férias escolares, tanto as férias de junho quanto as de dezembro, de janeiro. Assistir à passagem dos retirantes, que vinham do sertão mais intenso, em busca de Sobral e, posteriormente, de Fortaleza e de outros destinos para as suas vidas, tal qual sucedeu com os personagens de Graciliano Ramos. De maneira que, ainda que pareça incrível, eu vivi quase todos os episódios que são narrados por Graciliano Ramos. Ainda que os tenha visto da perspectiva de um menino bem-nascido, que via de longe o que se passava de trágico, contundente, terrível na vida daquelas pessoas que estavam em permanente travessia do sertão. Também eu cavei o leito do rio com uma pá para retirar água. Era simples. Chegava-se ao leito do rio seco, cavava-se 1 palmo, 2 palmos e já manava a água. Isso enquanto no primeiro ano sem chuva. No segundo ano já tinha de cavar mais fundo. Mas se encontrava água logo ali e era possível encher os barris de latão de água para levar para casa. Também eu vi rezar a ferida de uma patada de cavalo. E o rezado fui eu mesmo, que levei uma queda de cavalo. O cavalo pisou com o casco minha perna, me arrancou um naco do músculo. E eu não tinha médico. E tivemos de chamar a rezadeira, que veio do interior da Caatinga, do centro da Caatinga, e com um pedacinho de pano, uma agulha e linha, posto por cima do meu ferimento, que era atroz, começou a rezar, e me pedia que eu rezasse 10 Ave Maria. O fato é que eu fiquei curado. Também eu cortei o mandacaru e tirei do mandacaru os espinhos para dar de comer ao gado. E também eu vi com apreensão as avoantes chegarem em grande número, as aves de arribação que mereceram o romance de Antônio Salles, as aves de arribação que anunciavam a ausência de chuva e a catástrofe iminente. Porque as aves vinham de longe como os retirantes. Elas também faziam a travessia do sertão. Elas vinham de longe em busca de água. A água e onde elas encontravam água, elas pousavam. E podiam encher um reservatório do tamanho de 2 destas salas. Ficar inteiramente coberto pelas avoantes. Elas marrons. As avoantes, as aves de arribação, são umas pombinhas pequenas, como isto, que os meninos caçavam com pedrada ou então com espingarda de chumbo. Você punha a pólvora, primeiro você socava pedaços de madeira, coisas fáceis de queimar. Depois você punha a pólvora. E depois você punha um chumbinho. E quando você dava um tiro, espalhava chumbo para todo lado. Matava 50 aves de arribação, que eram então salgadas e devidamente devoradas, comidas. Não por mim, porque eu não como nada que voe, nem que ameace voar. Quer dizer, não como galinha, não como pato, não como mosca. Não como barata, não como gafanhoto. Nada que voe ou ameace voar. Mas elas vinham e quando começava a vir aves de arribação, nós ficávamos apreensivos. Era um mau agouro, era um mau sinal. E aqueles animais tão bonitos, tão preciosamente ternos, eram na realidade o anúncio da catástrofe.
Mas a fazenda onde eu passava as minhas férias, em Sobral, que eu tinha casa de outros avós, de outros tios avós que eram em Viçosa não havia seca, porque era serra. Mas não era uma fazenda de gado, portanto ela não sofria muito com a seca. Tinha um curral com uma dúzia de vacas com seus bezerros para fornecer leite aos habitantes e leite para fazer queijo e fazer coalhada para uso interno. Porque era uma fazenda que, na realidade, era uma enorme floresta de carnaubais. Eram carnaubeiras anomais a perder de vista. Tantas aquelas que eram, por assim dizer, naturais da região, como aquelas que tinham sido plantadas por antepassados meus, ou que tinham sido plantadas 30, 40, 20 anos antes e que continuávamos a plantar. Então retirava-se as palmas da carnaubeira, as palmas em forma de leques, grandes leques, e se punha sobre umas armações de madeira que tinham o sugestivo nome de balagadãs, que ficavam penduradas do teto de grandes barracões. E nesses barracões os homens entravam somente com uma pequena sunga, nada mais que uma sunga, e batiam com porretes fortes pancadas nas palmas da carnaubia, e que caía o pó sobre o chão ou sobre eles. Antes de sair, eles tomavam um chuveiro, recolhia-se a água, fervia-se ou punha-se ao sol para secar e para obter ainda mais aquela poeira, aquele pó da carnaúba com o qual se fazia a cera, que então era um produto muito procurado porque ele era essencial para a indústria elétrica, para a indústria de tintas, para a indústria têxtil. Hoje ele foi em grande parte substituído pelos plásticos. Pois então, era uma fazenda onde os retirantes chegavam e se sentiam felizes. E se sentiam felizes por uma razão extremamente simples. É que a carnaubeira, a floresta de carnaúba dá sombra. E eles vinham perseguidos pelo excesso de sol e pelo excesso de luz. Eles não podiam mais ver sol nem luz, eles estavam cansados do suplício da luz excessiva. Então, simples chegar a uma área onde havia pequenos açudes que não secavam jamais, onde havia cacimbas com profundidade de 5, 6, 10, 20 metros, 30 metros. Garantiam a água durante pelo menos durante todo o ano sem chuva. Permitiam uma certa trégua e uma certa folga a esses retirantes. Graciliano Ramos, numa das páginas de Vidas Secas, repete várias vezes estas duas frases. Fazia horas que procurava uma sombra. Fazia tempo que não viam sombra. A sombra era algo essencial para persistir vivendo no mundo de excesso de sol e de excesso de luz. Da mesma forma, e Graciliano Ramos descreve muito bem, porque o seu livro, chamando-se Vidas Secas, é mais um livro sobre a chuva do que sobre a falta de chuva. E ele descreve admiravelmente bem a ressurreição do mundo que se verificava quando chovia. Eles tinham certeza naquele momento que a fazenda renasceria. E que ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer, seria o dono daquilo tudo, daquele mundo. Para bem dizer, escreve Graciliano Ramos, e escreve sempre, porque o seu livro é um exemplo de bem dizer. Não há estilo mais claro, mais preciso, mais breve do que o de Graciliano Ramos. Ele não é seco como se já foi acusado, nem é duro, nem é severo. Ele é direto,
reto, firme, conciso e pintado por uma constante piedade. A sua linguagem é piedosa. A sua linguagem não é amarga, é piedosa. É piedosa na sua crueza e é piedosa no seu descrever trágico. Ao contrário de outros que escreveram sobre a seca e sobre os sertões, seja Franklin Távora, seja Euclides da Cunha, seja Domingos Olímpio, seja Raquel de Queiroz, no 15, ele resiste, e seja sobretudo Guimarães Rosa, ele resiste ao gótico florido. Ele não tem a vocação de construir catedrais góticas floridas. Ele é um homem do romântico, do românico, daquelas igrejas que mais parecem fortes, simples, de linhas retas, luminosas, claras, precisas, que nós vemos com tanta abundância no norte de Portugal e no norte da Espanha. Ele, na sua descrição, nos seus diálogos, ele não dá vozes aos suas personagens com diferentes inflexões, e sobretudo com inflexões regionais. Nem apela para um vocabulário local, como, por exemplo, José Luís do Rego. Faltam localismos em Graciliano Ramos. Em Vidas Secas, ocorrem naturalmente algumas palavras de uso no sertão do Nordeste. Algumas palavras de minha infância. Como, por exemplo, aió. Mas aió não tem substituto. Ou se diz aió, não se sabe o que está dizendo. Aió é uma cesta. É uma sacola feita de palha. Grande. Que você traz pendurada para guardar a caça. Quando você caça perdiz. Para guardar o que você precisa. E como ele usa caritó, e caritó todo mundo sabe, todos sabem, que é um buraco na parede, onde se guarda os objetos. E ele diz capiongo, e capiongo é triste. Toda a minha infância eu sempre disse, não fica capiongo aí, menino. Não fica triste, não fica sossegado. E ele diz quenga. Quenga é o coco, depois que se tira a parte externa e só fica a semente dura. Daí que se diga que quenga é a cabeça também. Dá um cocorote na quenga. E ele diz binga. E binga só se pode dizer binga, porque binga é uma lamparina especial de metal, de latão, muito pequenininha, que só tem praticamente o lugar onde você pôr o dedo e o lugar onde você põe o pavio. Então são palavras que eram necessárias que estivessem no texto. E ele não abusa delas. Eu tenho a impressão que aió ele emprega 4 vezes em todo o livro. Caritó 2 vezes. Capiongo 1 vez. Quer dizer, não abusa. Quê? Fabiano. O Fabiano. Não, o Fabiano não. Na realidade, o Fabiano sofre de algo mais grave. Ele sofre de uma dificuldade de exprimir. E este, para mim, é o grande tema de Vidas Secas. Que as vidas eram secas não apenas de falta de chuva, mas que as vidas eram secas de palavra. Que os matutos, os retirantes, não tinham palavras, não sabiam expressar o que sentiam, o que experimentavam, o que viviam e o que queriam, porque não dominavam o mundo das palavras.
não é só para Graciliano neste livro, não é só a falta de chuva que seca os homens e empobrece a vida. Há uma incomunicabilidade do vaqueiro. O vaqueiro não sabe como exprimir-se, nem para expressar a dor, nem expressar a alegria. E é um livro cheio de dias felizes, ou que poderiam ser felizes, e que nós lemos e acompanhamos apenas como uma espécie de trégua na inevitabilidade da seca. Passa-se o tempo todo em que se é feliz a olhar para o céu, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer, para verificar se vai chover. Se há um vermelho na fibra do céu, é sinal de que não vai chover. Que você cria dentro de você cresceu a ansiedade da ausência de chuva. De todos os anos, fica-se à espera que chova até o dia 19 de março. Se não chover até 19 de março, que é o dia de São José, não chove mais. E as pessoas começam a se preparar para se retirar, para sair de estalo, para não enfrentar a seca quando ela já estiver instalada. Quando eu era menino, havia um grande pesadelo, a seca de 1877. Não que minha avó, as minhas tias e tios avós tivessem estado presentes esta seca, mas eles sabiam que a enorme tragédia que ela foi pela história que contavam os seus pais e os seus avós. Então o pesadelo de 1867 nos frequentava a todos nós. E para aqueles homens e mulheres que eram retirantes, a vida era uma permanente travessia. Estava-se em todos os lugares de passagem. Não se estava para sempre em parte alguma. Se estava sempre empurrado pela seca, de um local para outro. De uma área onde houvesse água, ainda houvesse água, para outra onde houvesse mais água e se pudesse sobreviver. Tanto Fabiano como seus dois filhos falam por interjeições. Escreve Graciliano Ramos. Raramente saltavam palavras curtas. O menino não sabia falar direito, repetia as sílabas, imitava os berros dos animais. Todos eles se queixam da escassez do vocabulário, da pobreza que os cercava. O vocabulário correspondia exatamente a tudo que eles conheciam e tinham, e que era pouquíssimo, e que era raríssimo, e que reduzia o entendimento do mundo. Mas se Fabiano não sabia explicar-se, nem falar direito, sem a vitória, sim. Como escreveu Graciliano, ela tinha boa ponta de língua, como se mostra ao longo do livro, desde as primeiras páginas até o fim. Mas essa pobreza de vocabulário que ele denuncia nas suas personagens não corresponde à minha experiência pessoal. A minha experiência pessoal é outra, é da riqueza das palavras com que eles sabiam descrever o mundo que era o deles, que não era o nosso. Eles eram capazes de saber definir com palavras 30 diferentes couros de bois, 15 tipos diferentes de chifres. Cada chifre tinha seu nome próprio, com
minúcia, as palavrinhas, as pequenas palavras que indicavam cada pedaço dos arreios dos animais. Eles não tinham vocabulário próprio, pobre. A visão, os ouvidos de um homem que ainda que nascido no sertão, passara quase toda a vida na cidade, como era Graciliano Ramos, é que era incapaz de compreender que eles eram ricos de vocabulário das suas coisas, dos seus objetos, da vida a que pertenciam, ainda que fossem pobres do vocabulário dos outros. Há neste livro uma passagem das mais belas que Graciliano Ramos escreveu. A visita que os meninos fazem à cidade para assistir com os pais à festa de Natal. Quando eles descobrem quantas coisas havia na cidade que eles desconheciam inteiramente. E se dizem um para o outro que provavelmente aquelas coisas tinham nomes. Aquelas coisas tinham nomes. E como podiam aqueles homens da cidade guardar tantas palavras para descrever todas aquelas coisas que enchiam suas vidas? Como guardar tantas palavras? E aqui o menino mais velho diz essa coisa que explica o livro. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Só com as palavras ensina a personagem de Graciliano e nos diz o próprio Graciliano a nós, leitores, só com as palavras nós sabemos do mundo. O mundo só existe porque é nomeado. Se o mundo não é nomeado, ele para de existir. As coisas só existem enquanto guardam o nome que lhe damos, enquanto são identificadas por um nome. E esse jogo da linguagem é que faz todo o mecanismo de funcionamento deste livro, que é um livro que conta uma história que seria simples se não fosse complexa a natureza de cada um de seus personagens. E se não houvesse uma personagem muito especial que corre o livro e nele morre, a cachorra-baleia, que era o consolo e a alegria daquele conjunto de desgraçados. A cachorra não tem voz, mas parece entender o que se passa no mundo dos homens. Naquele mundo dos homens, que era um pouco o mundo dela. Que se acostumara a partilhar do enredo e das aventuras diárias daquelas pessoas. O livro começa com uma mudança, capítulo que chama Mudança, e termina com outro capítulo chamado Fuga. No primeiro capítulo, as personagens não têm esperança, mas terminam por encontrar um pouso de alegria. No capítulo final,
elas estão cheias de esperança, de que será possível reconstruir a vida de outra maneira, noutro espaço, na grande cidade, onde os meninos pudessem ler, porque saber ler é o grande diferencial, é o que marca a distância entre os seres humanos neste livro. Ter o domínio das palavras, tanto das palavras faladas, quanto das palavras escritas. Quando vão caminhando sob o sol forte, na fuga da fazenda onde eles tinham encontrado abrigo e emprego e trabalho, eles não se referem ao futuro, mas constroem o futuro do passado. Porque sem a Vitória, na fuga, pergunta ao marido, não poderiam voltar a ser o que já tinham sido? O que é que eles tinham sido? Quando tinham sido? Como tinham sido? Graciliano Ramos não nos explica. Como que se quisesse deixar aberta todo enorme campo de possibilidades de sobrevivência, de alegria e de felicidade, num mundo que era grande e ao mesmo tempo bem pequeno, mas que se alimentava e se acalentava de toda forma de sonho. É um grande livro. É um livro que nós terminamos por ler comovidos. Comovidos pela pureza das palavras de seu, que não se gasta num só momento em nada que seja espetacular ou que escape ao domínio perfeito de quem controla a vida de seus personagens e é capaz de vivê-los por dentro e por fora. Muito obrigado. Parabéns, Alberto da Costa Silva. Ele nos deu hoje uma aula sobre a literatura, sobre a geografia do Brasil e sobre o sentimento do homem. Diria até que, de alguma forma, usou um método euclidiano. A Terra, quando ele nos escreveu aquela situação de penúria do sertão, a luta do o homem antes, o homem, Fabiano, sem a Vitória, aquela família que se desloca em busca de melhores lugares para viver e tem uma travessia plena de peripécias e, ao mesmo tempo, como se fosse uma coleção de quadros, porque a cada capítulo temos uma outra situação do herói Fabiano. E a luta pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência quando não tinham nada, a não ser uma cuia para pegar água barrenta e aquele momento, os mais trágicos da literatura brasileira, em que, cansados, o filhinho mais novo doente, ele pensa em largar o filho. Largar o filho porque o filho estava doente e não conseguia andar no mesmo ritmo da família. E, cercando-os todos, a cachorra-baleia, aquela figura também do animal de estimação, que é o único
além da família, tem o único laço que o torna um homem, é o interesse pela baleia, que, afinal, consegue pegar uma preá, que é assada e comida por eles. E a baleia fica esperando os ossos, porque ela é apenas a caçadora. Ela não vai comer a carne da preá, ela vai comer os despojos. Mas esse momento terrível do livro é quando Fabiano resolve deixar o menino. E aí fica pensando, mas eu vou deixar esse menino aqui, vai ser comido por urubus, vai ser comido por bichos, não posso deixar o menino. Então coloca o menino nas costas e continua a sua marcha em busca de um mundo melhor, ao mesmo tempo em que as memórias vêm à sua cabeça e lembra-se do encontro com um soldado amarelo, um soldado raquítico que ele conseguiria derrubar com um bofetão, mas que representava a lei, a ordem, o poder do governo. Nesse encontro com o soldado amarelo, termina em que ele vai para a prisão. Mas isso são memórias. A travessia do sertão continua. A travessia do sertão continua e com todas as dificuldades, ele levando o menino nas costas, como São Cristóvão levou o menino Jesus, na lenda de São Cristóvão. Então, eu acho que, ao descrever essas cenas, ninguém melhor do que Álvaro Lins falou sobre esse momento. Disse ele, no seu pós-fácil, escrito em 47, na 35ª edição de Vidas Secas. Em nenhum outro livro encontramos tanta beleza e tanta harmonia e construção verbal. É esse autor de espírito tão pouco poético, consegue atingir um estado de soberba poesia. Nesse sentido, a prosa do Graciliano é realmente seca. Ele não abusa de adjetivos, mas dessa prosa surge a poesia também. Quero realmente me congratular com essa história, com essa conferência, e como Alberto da Costa Silva nos mostrou, depois de todos os problemas que enfrentaram na travessia, ainda sonham com um mundo melhor, onde pudessem educar os filhos, onde sim a Vitória pudesse ter uma cama com lençóis e onde ele pudesse ter um emprego digno das suas condições, da sua profissão. É um momento poético de Graciliano Ramos que não era muito dado à poesia, não é? Um momento desse escritor tão seco, que quando Joel Silveira me contou isso, apresentou a ele o primeiro conto para que ele desse uma opinião, ele simplesmente leu o conto e rasgou, e não disse mais nada. Quer dizer, secura maior ou melhor apreciação de um conto não existe. Muito obrigado, Alberto Costa Silva, por esse brilhante aula que nos deu sobre vidas secas. Bom, a palmas são para Alberto. Vou anunciar aqui que nós vamos continuar com esse ciclo Travessia no Sertão. Na próxima terça-feira, com o conferencista Marcos Mazzari, que vai nos falar sobre o Grande Sertão de Guimarães Rosa e a tradição fáustica. Os próximos eventos serão 16 de julho, quinta-feira, às 17 horas, 118º aniversário da Academia Brasileira de Letras, com solenidade e entrega de prêmios. Após acontecerá o lançamento de Cartas de Machado de Assis, tomo 5, coordenação do acadêmico Sérgio Paulo Rouanet, organizado por Silvia Eleutério e Irene Moutinho.
Então, até a próxima terça-feira. Muito obrigado. Serviu para alguma coisa?